O calor em Fort Benning naquela manhã de julho podia quebrar um homem antes do café da manhã. Ele cintilava sobre o campo de parada, em ondas distorcendo o ar, até que os quartéis distantes parecessem miragens. O sol da Geórgia pendia sobre a cabeça, como um castigo, transformando a terra de argila vermelha em algo que irradiava calor de volta através das botas. Soldados desmaiaram em dias como aquele. Alguns desistiram. Alguns poucos foram carregados em macas, seus corpos se rendendo ao que suas mentes se recusavam a aceitar. Mas o exército não parava por causa do tempo. O exército não parava por nada. 53 recrutas estavam em formação no campo de parada, seus uniformes já escurecendo com o suor antes que o primeiro comando fosse dado. Eles estavam na terceira semana de treinamento básico de combate, já passados do choque inicial, mas ainda não endurecidos. Aqueles que seriam eliminados na maioria já tinham sido. Os que permaneciam acreditavam que tinham o que era necessário. A maioria estava errada. O comandante Dominic Vance caminhava pela linha como um predador, examinando uma presa ferida. Tinha 55 anos com um rosto que parecia esculpido da mesma argila vermelha da Geórgia sob as botas deles. Seus olhos eram azul pálido e totalmente desprovidos de calor. Em 23 anos de serviço, ele havia conquistado uma reputação que o precedia como o trovão antes do relâmpago. Chamavam-no de o Quebrador. Não porque quebrava regras, mas porque quebrava espíritos. Ele realmente acreditava que um soldado cujo espírito pudesse ser quebrado no treinamento acabaria matando outros soldados em combate. Então, fez de sua missão encontrar os pontos fracos e pressioná-los para expor cada recruta que não pertencesse ao seu exército antes que aquele recruta custasse vidas americanas. Seus métodos eram brutais. Seus resultados inegáveis. Os soldados que sobreviveram ao treinamento de Vance tornaram-se alguns dos melhores do serviço. Os que não sobreviveram voltaram para casa com papéis de dispensa e pesadelos. Vance preferia assim. Ele agora avançava pela linha botas, rangendo contra a terra compactada, olhos vasculhando cada rosto em busca de sinais de fraqueza. Um tique, um olhar perdido, o sutil deslocamento de peso, que indicava que um recruta já estava pensando em água-sombra, qualquer lugar que não fosse ali. Ele encontrou o que procurava. Perto do final da segunda fila, a soldada Kira Ashford tinha 1,63 metros de altura, o que a tornava a menor recruta da companhia por uma margem considerável. Pesava talvez 54 quilos, completamente molhada. Seu rosto era discreto de uma forma que sugeria esforço deliberado, como alguém que aprendeu a se tornar invisível. Cabelos castanhos presos, olhos castanhos fixos à frente, expressão cuidadosamente neutra. Tinha 26 anos, o que a tornava mais velha que a maioria dos recrutas. Esse fato sozinho levantava questões. Por que uma mulher de 26 anos começaria o treinamento básico de combate? O que ela fazia antes? Por que estava ali agora? Vance havia lido seu arquivo, o pouco que conseguira acessar de qualquer forma. A maior parte estava censurada, bloqueada, classificada acima de seu nível de autorização, o que deveria ser impossível para um simples arquivo pessoal de recruta. Isso o incomodava. E o incomodava mais ainda que ela parecesse já saber coisas que não deveria saber, pequenas coisas. A forma como segurava sua arma sugeria milhares de horas de prática, não o manejo desajeitado de um recruta. A forma como seus olhos seguiam os movimentos sugeria consciência tática desenvolvida ao longo de anos. A maneira como respirava, lenta, controlada, deliberadamente, sugeria treinamento e gerenciamento de estresse que a maioria dos recrutas nunca recebia. Mas oficialmente, ela não era nada. Uma recruta, um número, um corpo preenchendo um espaço na formação. Vance não acreditava em fantasmas, mas se acreditasse, Kira Ashford se qualificaria. Ele parou diretamente à sua frente. O calor pressionava sobre os dois. O suor escorria pelo pescoço de Vance e puxava contra sua gola. O ar cheirava a terra aquecida pelo sol e a corpos nervosos.
Em algum lugar à distância, um sargento gritava com outro pelotão, as palavras indistintas, mas o tom universal. Kira não reagiu à sua presença. Olhou fixamente à frente com o olhar preso a algum ponto invisível à distância. Sua respiração permaneceu constante. Suas mãos permaneceram imóveis ao lado do corpo. A maioria dos recrutas já teria mostrado algo até agora, um lampejo de medo, aumento leve da respiração, o instinto de se tornar menor sob a atenção de um predador. Kira não mostrou nada. Vance se inclinou mais perto o suficiente para sentir o cheiro do sabão regulamentar em sua pele, o leve sal do suor perto o suficiente para que sua sombra caísse sobre o rosto dela. Ela não piscou. Os outros recrutas prenderam a respiração. Sabiam o que viria a seguir. Já tinham visto antes com outros alvos. Vance encontraria algo para criticar, algo para atacar. Derrubaria o recruta na frente de todos, expondo sua fraqueza para todos verem. Era seu modo. O silêncio se estendeu. 5 segundos. 10. Vance endireitou-se. O apito que se seguiu foi alto o suficiente para fazer vários recrutas se encolherem. Não Kira. Ela apenas deslocou levemente o peso do corpo, preparando-se para qualquer comando que viesse a seguir. O treinamento de formação começou. A primeira hora foi padrão movimentação, em formação posicionamento do rifle. A coreografia básica da disciplina militar que transformava indivíduos em unidades. O sol subiu mais alto e o calor se intensificou, até que o próprio ar parecia lutar para respirar. Vance observava da sombra do posto de comando, os olhos fixos em um recruta e apenas um recruta. Kira Ashford movia-se pelas formações com precisão mecânica. Não perfeita, cometia pequenos erros, pequenas hesitações que sugeriam desconhecimento desta sequência específica, mas seus fundamentos eram impecáveis. A forma como girava a transição entre posições, a economia de movimentos que separava operadores treinados de recrutas inexperientes. Era como assistir um pianista de concerto tocar deliberadamente uma música infantil. A habilidade era óbvia mesmo quando tentava ser disfarçada. No marco de 90 minutos, Vance chamou para a pausa de água. Os recrutas correram para suas cantis, engolindo líquidos que provavelmente estavam quentes o suficiente para fazer chá. Kira bebeu em goles medidos, os olhos varrendo o campo de parada, com a atenção casual de alguém que passou tempo em ambientes onde a desatenção significava a morte. Vance dirigiu-se a ela. Os outros recrutas notaram. Sempre notavam. Se abriram como o mar vermelho, criando um corredor entre o comandante e seu alvo. Alguns pareciam aliviados por não serem o foco. Outros, curiosos. Alguns quase simpáticos. Kira também notou. Seus olhos seguiram sua aproximação. E então, retornaram à posição neutra, olhando fixamente à frente, esperando. Ela não tinha medo dele. Isso era incomum. A maioria dos recrutas desenvolvia um medo saudável de Vance na primeira semana. Instinto biológico, resposta natural a um predador dominante. Mesmo recrutas confiantes aprendiam a mostrar submissão na presença dele. Kira não mostrava nada. Vance parou a 1 metro de distância. O sol batia forte. O ar tinha gosto de cobre e exaustão. 52 outros recrutas tentavam parecer que não estavam assistindo. Quando Vance falou, sua voz se espalhou pelo campo de parada. Clara, fria, precisa. Ashford. Ela encontrou seus olhos. Isso era outra coisa incomum. A maioria dos recrutas olhava para baixo, para o lado, ou para algum ponto no queixo dele. O contato visual direto com o superior era desencorajado, especialmente durante o básico. Kira olhou diretamente em seus olhos azul pálido, como se lesse um livro que já tinha lido antes. Sir? Uma palavra tom neutro, sem emoção, sem medo, sem desafio, apenas reconhecimento de que ele havia falado seu nome e ela ouvira. Vance sentiu algo se mover em seu peito. Poderia ser irritação, poderia ser outra coisa. Você chama isso de treinamento? Sua voz aumentou o suficiente para todos ouvirem.
Você se move como se tivesse medo das próprias botas recruta. Uma ondulação passou pelos recrutas observando. Era assim que começava a dissecação pública, a humilhação sistemática. Vance encontraria cada falha e a exporia. Ele destruiria qualquer confiança que ela tivesse e a deixaria crua e sangrando diante de seus pares. A expressão de Kira não mudou. Sir, posso repetir o exercício se desejar. Sua voz era suave, mas clara, calma, como alguém comentando sobre o tempo. Essa era a resposta errada. Vance avançou, perto o suficiente para que ela sentisse sua respiração no rosto, perto o suficiente para invadir todos os limites de espaço pessoal que os humanos instintivamente mantêm. Você se acha especial. Recruta. As palavras saíram baixas e perigosas. Acha que por ser pequena e quieta os padrões não se aplicam a você? Ela não disse nada. Eu fiz uma pergunta, Sir. Não, Sir. Não penso que sou especial. A calma na voz dela só alimentou a raiva de Vance. Ele lidara com recrutas desafiadores antes. Ele lidara com recrutas assustados arrogantes que achavam que o dinheiro do pai ou as conexões da mãe os protegeriam. Sabia como lidar com todos eles. Mas isso era diferente. Kira não estava sendo desafiadora. Ela não estava com medo. Ela não era nada, não mostrava nada, não dava nada para ele trabalhar. Era como tentar socar fumaça. O que aconteceu a seguir seria lembrado por todos os presentes por anos. Alguns diriam que foi justificado um comandante corrigindo um recruta. Outros diriam que ultrapassou o limite, que foi abuso simples e direto. A verdade, como a maioria das verdades, era mais complicada. A mão de Vance subiu rápido, não um soco que teria sido demais, até para ele. Mas a parte de trás da mão bateu no ombro de Kira forte o suficiente para produzir um estalo agudo que ecoou pelo campo de parada. Forte o suficiente para fazer metade dos recrutas suspirarem. Forte o suficiente para desequilibrar a maioria das pessoas. Kira Ashford não vacilou, não caiu, não perdeu o equilíbrio. Absorveu o golpe como se fosse apenas uma brisa forte. Seu peso deslocou-se levemente para acomodar a força antes de retornar à posição original. Sua expressão nunca mudou. Sua respiração nunca alterou. Seus olhos nunca saíram dos dele. E naquele momento, Vance soube que havia cometido um erro. Não porque havia a atingido. Ele já tinha batido em recrutas antes nos velhos tempos, antes das regras ficarem mais rígidas. Isso era diferente. Esse era o erro de um predador que pensava estar atacando uma presa apenas para descobrir que estava diante de algo completamente diferente. Algo que não tinha medo dele. Algo que simplesmente esperava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os treinamentos à distância haviam parado como se toda a base tivesse pausado para testemunhar o que acontecia naquele campo de parada em particular. Vance sentiu o suor escorrer pelas costas sem relação com o calor. Endireitou-se puxando a mão de volta, tentando recuperar sua autoridade. Volte para a formação recruta e desta vez tente não envergonhar o uniforme. Kira não se moveu imediatamente. Ela manteve o olhar dele por um segundo, 2, 3. Então assentiu. Sir, yes, sir. Virou-se e voltou para sua posição na formação. Seus passos eram firmes, sua postura perfeita. Não deu nenhum sinal de que algo incomum havia acontecido. Mas algo havia acontecido. Cada recruta naquele campo de parada sabia disso. Cada sargento que assistia das bordas sabia disso. Vance sabia disso mais que ninguém. Ele tinha golpeado ela e ela não havia se encolhido. Ele havia tentado quebrá-la e ela simplesmente absorveu o golpe. E continuou firme diante de todos, diante de toda a sua autoridade. O quebrador havia golpeado e nada havia quebrado. O apito que retomou o treinamento soou diferente, de algum modo menos autoritário, mais desesperado. Vance deu ordens com sua intensidade habitual, mas as palavras pareciam ter outro efeito. Os recrutas moviam-se através das formações, mas seus olhos continuavam a se desviar para a pequena mulher da segunda fila,
a mulher que não havia se encolhido. O sol da tarde continuava seu lento arco pelo céu. O calor continuava pressionando, mas a atmosfera no campo de parada havia mudado. Algo era diferente agora. Algo havia mudado. Kira Ashford movia-se pelas formações com a mesma precisão mecânica de antes. Os mesmos pequenos erros, a mesma dissimulação deliberada de habilidade. Mas agora ela estava sendo observada. Realmente observada. E ela sabia disso. A formação final do dia era uma sequência de exercícios complexa que a maioria dos recrutas tinha dificuldade para completar. Exigia coordenação tempo-consciência espacial e memória muscular, que normalmente levava meses para se desenvolver. Recrutas da terceira semana geralmente tropeçavam fazendo o melhor possível, mas ficando aquém. Vance chamou o exercício seus olhos fixos em Kira como lasers de mira. Essa era sua chance de se recuperar. Sua chance de expor suas falhas diante de todos. Sua chance de provar que o incidente anterior fora uma aberração, não uma derrota. Os recrutas se posicionaram. O apito soou. A sequência começou. E imediatamente as coisas começaram a dar errado. Não para os recrutas, para Vance. Kira Ashford não tropeçou na formação. Não cometeu pequenos erros. Não escondeu sua habilidade. Executou o exercício com perfeição absoluta. Cada giro era preciso. Cada transição suave. Cada movimento exatamente conforme especificava o manual de treinamento realizado, com uma fluidez que sugeria anos de prática, não semanas. Mas isso não era o pior. O pior era o que acontecia ao redor dela. Os recrutas mais próximos de Kira começaram a melhorar. Não dramaticamente, ainda eram trainees da terceira semana, mas de forma notável. Seguiam seus sinais. Combinavam seus tempos. Seguiam seus movimentos como planetas orbitando um sol. Ela não estava apenas treinando. Ela estava liderando. Vance assistia com descrença crescente, enquanto a formação que deveria ser caótica se tornava organizada uma sequência que deveria expor fraquezas, agora revelava potencial. 53 indivíduos movendo-se pela primeira vez como uma unidade, e no centro de tudo estava uma mulher de 1,63, que deveria ser o elo mais fraco da cadeia. O exercício terminou. Os recrutas pararam peito ofegante, suor escorrendo pelos rostos, mas não olhavam para Vance em busca de aprovação. Olhavam para Kira. Ela permaneceu em posição respiração controlada, expressão neutra, como se nada especial tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de fazer o impossível. Vance sentiu algo frio assentar em seu estômago. Não era medo. Ele não temia ninguém, mas estava próximo disso. Um reconhecimento de que havia interpretado a situação de forma fundamentalmente errada. O fantasma nas fileiras não era uma fraqueza a ser exposta, mas algo completamente diferente. Algo que ameaçava tudo o que ele acreditava sobre como seu exército funcionava. O campo de parada estava silencioso, exceto pelo som da respiração pesada e pelo grito distante de um falcão circulando acima. O sol estava mais baixo agora, lançando longas sombras sobre a terra de argila vermelha. O calor não havia diminuído, mas de algum modo parecia diferente, menos opressor, mais como um teste que havia sido superado. Vance abriu a boca para dispensar o pelotão. Kira falou primeiro. Sir. Sua voz era baixa, mas carregava claramente no ar imóvel. Permissão para demonstrar técnica de correção de exercícios. As palavras pairaram ali como um desafio. Técnica de correção de exercícios. Era a linguagem usada por instrutores, não por recrutas. Era a terminologia de cursos avançados, não de treinamento básico de combate. Era uma frase que não deveria vir de uma recruta de 26 anos, que oficialmente não tinha experiência militar, além das últimas 3 semanas. Vance deveria ter dito não. Deveria ter afirmado sua autoridade e lembrado-a do seu lugar encerrado, qualquer tentativa antes que ela pudesse se enraizar. Mas não o fez. Mais tarde, ele diria a si mesmo que estava curioso, que queria ver o que ela faria, que estava lhe dando corda para se enforcar. A verdade era mais simples. Ele não sabia o que fazer.
Então, não disse nada. Seu silêncio foi permissão suficiente. Kira saiu da formação. Os outros recrutas observaram enquanto ela se dirigia à frente do grupo. Seus passos eram tranquilos, sua postura perfeita. Virou-se para encará-los e não era uma recruta diante dos colegas. Era algo completamente diferente. Quando falou, sua voz mudou. Ainda baixa, mas com uma corrente subjacente de autoridade que exigia atenção. Formação Delta, sigam minha contagem. Ela levantou a mão. O que aconteceu a seguir se tornaria uma lenda em Fort Benning. Seria discutido nos refeitórios e nos quartéis por meses depois. Os sargentos de instrução que testemunharam contariam a história para novos grupos de recrutas por anos. Kira Ashford liderou 52 soldados através de uma formação que não estava no manual de treinamento. Era baseada no exercício padrão, mas modificada, refinada, otimizada de maneiras que faziam o original parecer rude em comparação. Os movimentos eram mais precisos, as transições mais suaves, o espaçamento mais eficiente, e os recrutas seguiam-na. Não perfeitamente ainda eram trainees, mas com entusiasmo e precisão, que deveriam ser impossíveis. Seguiam sua voz, sua contagem, seu exemplo. Moviam-se juntos de maneiras que nunca haviam se movido antes. A formação varreu o campo de parada como uma onda. Contornava obstáculos, se reformava instantaneamente, mantinha a disciplina perfeita. Durante tudo isso não era apenas treino, era arte. E no centro de tudo, Kira Ashford movia-se como se tivesse nascido para liderar. A sequência durou 4 minutos e 37 segundos. Quando terminou, os recrutas estavam em um círculo perfeito ao redor do próprio Vance. Eles haviam se movido sem que ele percebesse, cercando-o, não de forma ameaçadora, mas de forma a fazer um ponto. Ele estava no centro, mas Kira o havia colocado ali. O pó se assentou no ar imóvel. O sol pintava tudo em tons de ouro e vermelho. 53 soldados respiravam pesadamente rostos, mostrando combinações de exaustão e euforia. Um deles, um jovem chamado Soldado Wesley Oakes, sussurrou o que todos pensavam. Ela acabou com ele sem machucar ninguém. As palavras se espalharam no silêncio. Vance as ouviu. Ele as ouviu todas. Ele permaneceu no centro do círculo cercado por recrutas que o olhavam com algo que não era exatamente desrespeito, mas definitivamente não era o medo a que estava acostumado. Olhavam para ele como se ele estivesse errado. E olhavam para Kira Ashford como se ela tivesse mostrado algo que precisavam ver. Ela ficou na borda do círculo, mãos ao lado do corpo. Expressão ainda neutra, mas seus olhos haviam mudado. Havia algo neles que não existia antes. Não triunfo, não orgulho, apenas um reconhecimento silencioso de que o que precisava acontecer, aconteceu. O momento se estendeu. Vance podia sentir sua autoridade pendendo no equilíbrio. Tudo o que ele construiu em 23 anos de serviço tremia à beira do colapso. Ele tinha 2 escolhas: reacertar seu domínio, punir ela por insubordinação, dar exemplo diante de todos, esmagar essa pequena rebelião antes que se espalhasse. Ou poderia fazer outra coisa, algo que não fazia há muito tempo. Vance endireitou a coluna, encontrou os olhos de Kira através do círculo de recrutas. Pelotão dispensado, disse ele. Sua voz era plana, controlada, sem entregar nada. Os recrutas se dispersaram, movendo-se em direção aos quartéis, com uma energia desesperada de quem precisava de água-sombra e tempo para processar o que testemunharam. Moviam-se em grupos, falando baixo, olhando para trás para o campo de parada. Olhando para Kira. Ela não se moveu imediatamente. Permaneceu de pé, observando, enquanto o campo de parada esvaziava. Observando enquanto Vance permanecia no centro do círculo que ela havia criado. Por um longo momento, estavam sozinhos. O sol tocava o horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. O calor finalmente começava a ceder. O campo de parada estava vazio, exceto por 2 figuras a 9 metros de distância, uma da outra. Vance falou primeiro.
Sua voz agora era diferente, mais baixa, mais controlada. Onde você aprendeu isso? Não era uma acusação, era uma pergunta genuína. Kira não respondeu imediatamente. Parecia considerar quanto revelar, quanto ocultar. Finalmente falou. Sir, I've had training. Isso era óbvio. Isso não foi uma resposta. Vance deu um passo em direção a ela e depois outro. Parou quando estava perto o suficiente para falar sem ser ouvido, embora não houvesse ninguém para ouvir. Seu arquivo é classificado, disse ele. Acima da minha autorização. Nunca vi isso antes para uma recruta. Kira não disse nada. Quem é você, Ashford? Algo brilhou em seus olhos. Dor talvez, ou memória, ou algo completamente diferente. Sir, sou uma recruta sob seu comando. Isso é tudo o que importa. Não era uma resposta, mas também era um limite, uma linha que ela estava traçando. Vance poderia pressionar. Poderia ordená-la a explicar. Poderia ameaçar com consequências por insubordinação se ela se recusasse. Mas algo em seus olhos fez-o hesitar. Algo que sugeria que pressionar não terminaria como ele esperava. Então ele fez uma escolha diferente. Amanhã, disse ele, vou te designar para liderar a equipe Delta. Eles são os piores da companhia. Se você for tão boa quanto parece pensar, prove. A expressão de Kira não mudou. Sir, yes, sir. Vance virou-se e afastou-se, suas botas rangendo contra a terra compactada à sua sombra, alongando-se atrás dele na luz que se apagava. Ele não olhou para trás, mas já estava planejando, já estava tramando, já procurando maneiras de testar esse fantasma, nas fileiras de expor o que ela estava escondendo, de quebrar o que não podia ser quebrado. Porque Dominic Vance não perdia. Ele nunca perdia. Atrás dele, Kira Ashford permaneceu de pé no campo de parada. Observou-o partir com aqueles olhos castanhos indecifráveis. Seu rosto não traía nada. Mas se alguém estivesse próximo o suficiente para ver, talvez notasse suas mãos. Tremiam. Não de medo, não de exaustão, mas de outra coisa. Algo que parecia quase alívio. Ela os havia mostrado. Não tudo, não quase tudo, mas o suficiente. Provou que pertencia ali, que podia fazer isso, que seja o que fosse que havia acontecido antes, seja o que a trouxe até aquele lugar, ainda podia ser o que estava destinada a ser. Uma soldada, uma líder, um fantasma que ninguém poderia quebrar. O sol desapareceu abaixo do horizonte. O campo de parada caiu na sombra. Em algum lugar à distância, um clarim tocava. Taps as notas melancólicas flutuando pela base como uma prece. Kira virou-se e caminhou em direção aos quartéis. Amanhã traria novos desafios, novos testes, novas oportunidades para o comandante Vance tentar expô-la, quebrá-la, provar que ela não pertencia ali. Ela aguardava isso porque Kira Ashford tinha um segredo que ninguém em Fort Benning conhecia. Uma verdade escondida naqueles arquivos classificados. Uma história que explicava tudo sobre quem ela era e o que podia fazer. E amanhã, ela começaria a mostrar o que isso significava. Os quartéis estavam silenciosos quando ela chegou. A maioria dos recrutas estava no chuveiro ou caída em suas camas, mas alguns a observaram entrar com novos olhos, com curiosidade. O soldado Wesley Oakes estava sentado em sua cama, ainda com o uniforme encharcado de suor. Olhou para cima quando Kira passou. Ei, disse ele a voz incerta. Quero dizer, o que você fez lá fora? Kira parou. Olhou para ele. Olhou de verdade pela primeira vez desde o início do treinamento. Ele era jovem, 22, talvez 23, com medo de falhar. Com medo de não ser bom o suficiente. Com medo de ser enviado para casa em desgraça. Ela reconheceu esse medo. Ela já o sentira uma vez há muito tempo. Descanse um pouco, disse ela. Sua voz era mais suave do que no campo de parada. Amanhã será mais difícil. Ela passou por ele até sua cama, sentou-se no colchão fino e começou a desamarrar as botas. Wesley a observou por mais tempo, então assentiu e virou-se.
o quartel caiu em silêncio. Do lado de fora, a noite da Geórgia cobria Fort Benning como um manto. O calor havia desaparecido, substituído por uma brisa fresca que quase parecia perdão. Kira deitou-se e olhou para o teto. Pensou no comandante Vance em seus olhos, em sua voz fria, e em sua determinação de quebrá-la. Pensou no desafio que ele havia lançado. Equipe Delta, os piores da companhia, sua chance de provar-se ou falhar. Ela fechou os olhos. Em sua mente estava em outro lugar. Um lugar que tentara esquecer. Uma instalação de treinamento nas montanhas. Instrutores que faziam Vance parecer gentil. Testes que a empurraram à beira da morte e além. Ela sobreviveu àquilo. Sobreviveria a isso. Seja o que for que o comandante Vance jogasse contra ela, seja quais testes ele criasse, seja quais armadilhas armasse ela, os enfrentaria. Ela os superaria. Provaria que a menor soldada da companhia também era a mais forte. Não por orgulho, não por reconhecimento, mas por algo completamente diferente. Algo que quase havia perdido. Algo que lutava para recuperar. Seu lugar no mundo, seu propósito. O sono veio lentamente naquela noite, mas quando veio foi profundo e sem sonhos. E quando o clarim da manhã soou, Kira Ashford estava pronta. Pronta para o que viesse a seguir. A manhã chegou como um martelo. 0500 horas. Os quartéis explodiram em ruído e movimento, enquanto os sargentos corriam virando camas gritando ordens, criando o caos controlado que simulava a confusão do combate. Os recrutas corriam atrás de seus equipamentos, tropeçando com botas e cintos na escuridão. Kira Ashford já estava vestida. Ficou em posição de sentido ao lado de sua cama, enquanto os outros lutavam ao redor. Uniforme impecável, botas amarradas, expressão neutra. O sargento que passou por ela olhou 2 vezes depois, seguiu em frente sem comentar. Não havia nada para criticar, nada para atacar. Isso por si só já era incomum o suficiente para ser notado. Lá fora, a aurora da Geórgia pintava o céu em tons de cinza e rosa. O calor ainda não havia retornado, mas estava chegando. Todos podiam senti-lo esperando logo além do horizonte paciente e inevitável. O comandante Dominic Vance já estava no campo de parada quando os recrutas se reuniram. Ele estava de braços cruzados, os olhos azuis vasculhando a formação, até encontrarem o que procuravam. Kira encontrou seu olhar sem vacilar. Algo passou entre eles. Um reconhecimento, um desafio, uma promessa do que estava por vir. Então, Vance virou-se para se dirigir a toda a companhia, sua voz ecoando pelo campo de parada como o estalo de um chicote. Hoje será diferente, anunciou. Hoje separaremos os soldados dos pretensos. Hoje revelaremos quem realmente pertence ao meu exército. As palavras eram familiares. O tom era familiar. Mas havia uma aresta nele que não existia antes. Quase um desespero, como se Vance estivesse tentando reafirmar controle sobre algo que havia escapado de seu alcance. O cronograma de treinamento da manhã estava no quadro. Condicionamento físico padrão, manutenção de armas, exercícios de movimento tático e uma adição que fez vários recrutas trocarem olhares nervosos, competição de movimento tático em esquadrão. Equipe Delta contra Equipe Alpha. A Equipe Delta, os piores da companhia. Os soldados que lutavam em cada exercício, falhavam em todos os testes, pareciam destinados a serem eliminados antes da formatura. E a nova líder do esquadrão, desde esta manhã, era a soldada Kira Ashford. A designação não era sutil. Vance estava armando para ela falhar, dando-lhe uma tarefa impossível e desafiando-a a cumprir. Se ela tivesse sucesso, ele encontraria outro teste. Se falhasse, teria a prova de que o ocorrido ontem fora um acaso. Kira entendeu isso. Aceitou. Ela já enfrentara probabilidades piores antes. A equipe Delta se reuniu na extremidade leste do campo de parada às 0700 horas. Eram 11 no total, incluindo Kira.
11 soldados que haviam sido descartados pelos instrutores, ridicularizados pelos colegas, e contavam os dias até serem enviados para casa em desgraça. Eles olhavam para a nova líder do esquadrão com uma mistura de confusão e ressentimento. O soldado Wesley Oakes estava entre eles. Tinha sido realocado durante a noite e retirado de seu esquadrão original e colocado na Delta como o que parecia ser punição por ter falado no dia anterior. Seu rosto mostrava a injustiça, a frustração de estar associado às falhas. Mas ele não reclamou. Simplesmente assumiu seu lugar na formação e esperou. Os outros eram menos compostos. O soldado Marcus Webb, 20 anos, corpo de linebacker, mas coordenação que sugeria que havia crescido rápido demais para seu corpo acompanhar. Movia-se pelas formações como um touro numa loja de porcelana. Só força e nenhuma precisão. O soldado Thomas Harrington, 24 anos, cuja ansiedade era tão severa que congelava sob pressão. Tinha habilidades treinamento, mas quando o estresse aumentava, sua mente ficava em branco e o corpo parava de responder. A soldada Jennifer Cole, 23 anos, uma das 3 mulheres da companhia, além de Kira. Competente, mas invisível, tão acostumada a ser ignorada, que parou de tentar ser vista. Os outros tinham histórias semelhantes, lutas, semelhantes razões semelhantes, pelas quais acabaram no esquadrão que todos esperavam que falhasse. Kira olhou para cada um deles, um por um. Ela viu o que o instrutor via. As fraquezas, as limitações, as razões pelas quais aqueles soldados nunca seriam suficientes. Mas ela também viu outra coisa. Potencial. Potencial bruto e mal direcionado. Soldados que foram informados tantas vezes que eram falhas, que começaram a acreditar nisso. Soldados que desistiram de si mesmos, porque todos os outros desistiram primeiro. Ela já fora uma deles há muito tempo, antes que alguém olhasse além de suas fraquezas e visse o que poderia se tornar. Agora era a vez dela. Ela deu um passo à frente para se dirigir ao seu esquadrão. O sol da manhã subia, trazendo as primeiras ondas de calor. O suor já se formava nas testas e escorria pelas costas. À distância, a equipe Alfa realizava seus exercícios de aquecimento com a coordenação suave de soldados que esperavam vencer. A equipe Delta observava sua nova líder com ceticismo, dúvida, hostilidade defensiva de pessoas que haviam sido desapontadas muitas vezes para esperar algo diferente. A voz de Kira era baixa, mas clara. Eu sei o que vocês estão pensando. Estão pensando que isto é uma armadilha. Estão pensando que Vance me colocou aqui porque espera que fracassemos. Estão pensando que nada do que eu faça fará diferença. Ninguém falou, mas várias cabeças assentiram quase imperceptivelmente. Vocês estão certos, continuou Kira. Ele espera que fracassemos. Todos esperam. É por isso que vamos vencer. O soldado Webb soltou um resmungo de descrença. Quando, senhorita, você nos viu treinar, nem conseguimos marchar em linha reta. Kira virou-se para encará-lo. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos fez Webb dar um passo involuntário para trás. Meu nome é Soldada Ashford, não senhorita, e eu vi você treinar soldado Webb. Você tem mais força bruta do que qualquer outro nesta companhia. O problema é que você está lutando contra si mesmo. Está tão focado em não cometer erros que acaba cometendo mais. A boca de Webb se abriu, depois fechou. Esperava zombaria, esperava críticas. Não esperava que alguém analisasse seu desempenho com precisão. Kira passou para Harrington. O soldado ansioso já estava suando, mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Soldado Harrington, você conhece cada formação do manual. Memorizaram cada sequência, cada tempo, cada transição. Mas quando a pressão chega, sua mente fica em branco. Isso não é fraqueza. É seu cérebro tentando protegê-lo da ameaça. Vamos reprogramar essa resposta. Harrington olhou para ela como se ela tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Ela continuou pela linha. Cole, que precisava parar de ser invisível.
Morrison, que duvidava de cada decisão. Paulson, que tinha habilidades, mas faltava confiança. Ela parou no último soldado. Soldado David Rowan. 21 anos, cujo temperamento explosivo o colocara na Delta após uma confrontação com um sargento instrutor. Sua mandíbula estava tensa, os olhos hostis, a postura transmitindo desafio. Soldado Rowan, sua raiva é um recurso, não uma desvantagem. Você só precisa aprender a direcioná-la. Os olhos de Rowan se arregalaram levemente. Ninguém jamais havia chamado sua raiva de recurso antes. Quando ela terminou algo, havia mudado no esquadrão. Não exatamente confiança, não exatamente esperança, mas uma fissura na parede de resignação que o cercava. Uma fissura era tudo o que ela precisava. O treinamento começou. Kira não tentou consertar tudo de uma vez. Não o sobrecarregou com correções ou os afogou em críticas. Em vez disso, concentrou-se em uma coisa de cada vez, um soldado de cada vez, uma melhoria de cada vez. Com Webb, ela ajustou sua postura. Uma pequena mudança na distribuição de peso que lhe deu melhor equilíbrio e controle. De repente, seus movimentos ficaram menos caóticos, menos como um touro e mais como um míssil guiado. Com Harrington, ensinou técnicas de respiração. 4 contagens para inspirar. 4 para expirar, um ritmo para se concentrar quando a ansiedade começava a subir, algo para ancorar a mente quando queria se dispersar. Com Cole, começou simplesmente a reconhecê-la, pedindo sua opinião, tratando-a como membro valioso da equipe e não como mobiliário. A mudança na postura de Cole foi quase imediata. O sol da manhã subia, o calor se intensificava. A equipe Alpha realizava seus exercícios do outro lado do campo de parada. Movimentos precisos e confiantes. A equipe Delta tropeçava nos exercícios, cometiam erros, saíam da formação, lutavam com sequências que a Alpha completava sem esforço, mas estavam melhorando lentamente e incrementalmente, quase invisivelmente, mas melhorando. Vance observava do posto de comando expressão indecifrável. Esperava caos, esperava fracasso. Esperava que Kira percebesse que liderar era mais difícil do que se exibir em uma única sequência de exercícios. Em vez disso, ele assistia a algo inesperado. Observava uma líder nascendo. A competição estava marcada para as 1400 horas. Após o almoço, quando o calor estaria no auge e a fadiga começaria a se instalar. O timing era deliberado. Vance queria todas as vantagens empilhadas contra a de equipe Delta. Kira usou a pausa do almoço para revisar táticas com sua equipe. Sentaram-se à sombra do pavilhão de malha, mexendo em alimentos de que nenhum tinha muito apetite. A competição que se aproximava pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. Todos sabiam o que estava em jogo. Todos sabiam o que se esperava. Todos esperavam perder. Escutem, disse Kira, sua voz cortando o silêncio nervoso. A equipe Alpha treina junta há 3 semanas. Eles têm coordenação, têm prática, têm confiança. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrar. Nós não temos nada disso, e é exatamente por isso que vamos vencê-los. O soldado Rowan inclinou-se para a frente, sua hostilidade substituída por curiosidade relutante. Como você acha isso? Kira pegou um graveto do chão e começou a desenhar na terra. Formas simples, linhas e círculos representando posições e movimentos. A equipe Alpha é previsível. Eles treinam conforme o livro porque o livro sempre funcionou para eles. Executam as formações padrão porque elas sempre foram suficientes. Ela desenhou um novo padrão, algo que não correspondia a nenhuma formação do manual de treinamento. Não vamos vencê-los jogando melhor o jogo deles. Vamos vencê-los jogando um jogo completamente diferente. Nos 30 minutos seguintes, ela explicou seu plano. Era não convencional. Era arriscado. Quebrava várias regras não escritas sobre como as competições de treinamento básico deveriam funcionar. Era também brilhante. O esquadrão ouviu com descrença crescente, depois entusiasmo crescente, depois algo que parecia quase crença.
Talvez eles não pudessem vencer a equipe Alpha no treinamento padrão, mas apenas talvez pudessem vencê-los em outra coisa. As 1400 horas chegaram como um veredicto. O campo de parada havia sido preparado para a competição. Estacas de madeira demarcavam um percurso que serpenteava pelo espaço aberto entre obstáculos contornando barreiras. Era projetado para testar tudo: coordenação, velocidade, adaptabilidade, coesão da unidade. A equipe Alpha se reuniu na linha de partida com a confiança fácil de atletas que sabiam que iriam vencer. O líder do esquadrão, soldado de primeira classe Nathan Burke, alto e atlético, com a autoridade natural de quem nunca duvidou de si mesmo na vida. A equipe Delta se reuniu ao lado menor, menos impressionante, já suando sob o calor da tarde. Mas algo era diferente neles agora. Algo na forma como se mantinham, na forma como olhavam uns para os outros, na forma como não olhavam para a equipe Alpha com inveja ou resignação. Pareciam prontos. O comandante Vance estava no centro do campo de parada, ladeado por sargentos instrutores seniores que serviriam como juízes. Seus olhos moviam-se da equipe Alpha para a Delta e de volta novamente. Se ele percebeu a mudança na postura da Delta, não deu sinal. As regras eram simples. Ambos os esquadrões correriam pelo mesmo percurso. Tempo e precisão seriam pontuados. O esquadrão com a maior pontuação combinada venceria. A equipe Alpha iria primeiro. Burke conduziu seus soldados até a linha de partida. Lançou um olhar condescendente à equipe Delta ao passar. Um olhar que dizia tudo sobre o que esperava que acontecesse. O apito soou. A equipe Alpha moveu-se como uma máquina. Suas formações eram perfeitas como em livro. O tempo sincronizado ao milissegundo. Eles percorreram o percurso com a eficiência de soldados que haviam praticado isso 100 vezes o que haviam feito. Completaram o percurso em 6 minutos e 42 segundos. Nenhum erro de formação, nenhuma hesitação, execução quase perfeita. Os sargentos conferiram. A pontuação foi anunciada 94 de 100. A equipe Alpha retornou à lateral com um triunfo mal disfarçado. Burke cruzou os braços e esperou pelo desastre inevitável que seria a tentativa da equipe Delta. Kira reuniu seus soldados. Agruparam-se próximos rostos mostrando várias nuances de nervosismo e determinação. O peso da expectativa pressionava-os. A certeza do fracasso que os definira nas últimas 3 semanas sussurrava em seus ouvidos. A voz de Kira cortou o ruído. Esqueçam a pontuação. Esqueçam a equipe Alpha. Esqueçam Vance. A única coisa que importa pelos próximos 7 minutos somos nós. Você, eu e este esquadrão. Movemos juntos. Adaptamos juntos. Vencemos juntos. Ela olhou para cada um deles por vez. Eu acredito em vocês agora. Mostrem que estou certa. Eles se moveram para a linha de partida. O campo de parada ficou em silêncio. Todos estavam assistindo. Outros recrutas se reuniram nas bordas atraídos por boatos e curiosidade. Sargentos que haviam descartado a equipe Delta semanas atrás observavam com interesse cético. E o comandante Vance observava com intensidade particular, seus olhos fixos em Kira como lasers de mira. Ela encontrou o olhar dele. Sorriu. O apito soou. A equipe Delta não se moveu como a Alpha. Não fluíram pelo percurso com perfeição mecânica. Não executaram formações de livro com precisão robótica. Moviam-se como água. Kira passara a manhã ensinando algo que não estava em nenhum manual de treinamento. Algo que aprendera em um lugar sobre o qual nunca falava. Algo que valorizava a adaptabilidade sobre rigidez, criatividade, sobre conformidade. Quando chegaram ao primeiro obstáculo, não diminuíram para se reorganizar. Dividiram-se em equipes de fogo, contornando a barreira de vários ângulos, reunindo-se do outro lado, sem perder o ritmo. Quando alcançaram a seção de precisão, não executaram a formação padrão. Executaram a sequência adaptativa que Kira demonstrara no dia anterior. Modificada, refinada, otimizada para a velocidade sem sacrificar a coordenação. Os sargentos trocaram olhares. Isso não era padrão.
Não era conforme o livro, mas estava funcionando. No meio do percurso, algo aconteceu que parou as conversas em todo o campo de parada. O soldado Harrington congelou. A ansiedade que o afligira durante o treinamento explodiu sem aviso. Um momento ele se movia com o esquadrão. No seguinte estava imóvel no meio do percurso, rosto pálido, olhos vazios, corpo preso pelo pânico. Deveria ter sido o fim. Um soldado congelado significava formação quebrada. Formação quebrada significava perda de pontos. Perda de pontos significava fracasso. Mas Kira não deixou que acabasse assim. Sem perder o ritmo, ajustou a formação ao redor de Harrington. O esquadrão passou por ele, mantendo o padrão, ganhando tempo. Então Kira recuou até a posição dele. Não gritou, não criticou, simplesmente moveu-se ao lado dele e acompanhou sua respiração. 4 contagens para inspirar, 4 para expirar. Sua voz quase um sussurro só para ele. Está tudo bem, Thomas. Você está seguro. O medo é apenas um sentimento. Não pode te machucar. Respire comigo. 4 para dentro, 4 para fora. O esquadrão continuou em sua formação modificada, acomodando a lacuna. Os sargentos observavam com crescente admiração, enquanto a Delta mantinha a coesão, apesar de perder 2 soldados do padrão. A respiração de Harrington estabilizou seus olhos, focaram novamente. A cor retornou ao rosto. É isso, disse Kira. Voltamos à formação na minha contagem. 3, 2, 1. Eles se moveram juntos, encaixando-se na formação como peças de quebra-cabeça, encontrando seus lugares. O esquadrão se ajustou ao redor deles, absorvendo-os de volta ao padrão sem perder o ritmo. Foi perfeito, impossível. Mas aconteceu de qualquer maneira. A seção final do percurso era uma sequência complexa de formações. A mesma sequência que havia destruído a equipe Delta em todas as tentativas anteriores. A sequência que exigia tempo perfeito, espaçamento perfeito, coordenação perfeita. Kira chamou um audível. Em vez da formação padrão, conduziu-os para algo novo. Algo que ela desenvolvera especificamente para este esquadrão, este momento, este desafio. Uma formação que aproveitava a força de Webb, a precisão de Cole, a energia agressiva de Rowan, o foco recuperado de Harrington. Uma formação que transformava suas fraquezas em pontos fortes. Eles cruzaram a linha de chegada em 6 minutos e 38 segundos, 4 segundos mais rápido que a equipe Alpha. O campo de parada ficou em silêncio. Então, os sargentos começaram a se consultar. Houve discussão acalorada, gestos em direção ao manual de regras, franzidos de testa e acenos de cabeça, mais discussão. Finalmente, o sargento instrutor sênior deu um passo à frente. Tempo da equipe Delta, 6 minutos e 38 segundos. Quebras de formação 1, recuperação completa, pontuação de adaptação sem precedentes. Ele fez uma pausa, parecendo quase desconfortável com o que ia dizer. Pontuação final, 96 de 100. Por um momento, ninguém se moveu. Então, o soldado Webb soltou um som que era metade riso, metade choro. Cole agarrou o braço de Harrington, seu rosto, mostrando uma emoção que provavelmente nunca havia permitido a si mesma sentir antes. Rowan sorria com algo que parecia quase alegria. A equipe Delta havia vencido. O pior esquadrão da companhia havia derrotado o melhor e o fizeram sendo eles mesmos. Kira permaneceu no centro de seu esquadrão, aceitando a celebração com uma graça silenciosa. Não torceu. Não se gabou. Apenas assentiu, reconhecendo o que haviam conquistado juntos. Seus olhos encontraram os do comandante Vance do outro lado do campo de parada. Ele a observava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não raiva, não frustração, algo mais complexo, algo que poderia ser o início da compreensão ou o começo de algo completamente diferente. A equipe Alpha permaneceu em silêncio estupefato. O rosto de Burke era uma máscara de descrença e fúria mal contida. Ele nunca tinha perdido para ninguém, certamente nunca para os rejeitados da equipe Delta. Mas hoje ele perdeu, e todos viram isso.
O sol da tarde batia forte sobre o campo de parada. O calor pressionava a pele exposta como uma força física. Mas ninguém parecia notar. Todos estavam ocupados processando o que acabara de acontecer. O impossível tornara-se possível. Os fracassados tornaram-se vencedores. E a menor soldada da companhia os havia conduzido até ali. A celebração foi breve. Antes que a equipe Delta pudesse absorver completamente a vitória, a voz do comandante Vance cortou o campo de parada como uma lâmina. Ashford, meu escritório agora. As palavras silenciaram tudo. Recrutas que se moviam em direção aos quartéis pararam. Sargentos que discutiam a competição ficaram quietos. Até os pássaros pareceram pausar o canto. Kira não hesitou. Virou-se e caminhou em direção ao edifício de comando com a mesma passada firme que a carregara por todos os desafios. Seu esquadrão a observou ir embora com expressões de preocupação e confusão. O que Vance poderia querer? Eles haviam vencido. Haviam derrotado a equipe Alpha de forma justa. O que mais ele poderia exigir? Mas Kira sabia. Sabia desde o momento em que aceitou a missão. Vencer uma competição não era suficiente. Vance não se interessava por vitórias isoladas. Ele queria quebrá-la, expor o que ela escondia, provar que ainda estava no controle. Uma vitória não o satisfaria. Ele continuaria a testá-la até que ela falhasse. O edifício de comando estava fresco e silencioso após o calor do campo de parada. As botas de Kira ecoavam pelo piso de azulejos enquanto caminhava até o escritório de Vance. A porta estava aberta. Ela parou no umbral e bateu 2 vezes. Entre. Vance estava sentado atrás da mesa, os olhos fixos nela, enquanto ela entrava e assumia a posição de sentido. O escritório era espartano, decorado apenas com condecorações militares e uma única fotografia de um jovem Vance em camuflagem de deserto. O silêncio se estendeu entre eles. Finalmente Vance falou. Essa formação que você usou no final do percurso. Onde aprendeu? Kira manteve os olhos à frente. Sir, eu a desenvolvi sozinha. Baseada em que treinamento, soldada? Baseada na minha compreensão dos princípios de movimento tático. Vance levantou-se e contornou a mesa até ficar diretamente à sua frente, perto o suficiente para que ela visse as linhas finas ao redor de seus olhos, os fios grisalhos nas têmporas, o peso de 23 anos de serviço pressionando seus ombros. Estou no exército há mais tempo do que você está viva, recruta. Já vi todas as formações, todas as táticas, todos os truques do livro. O que você fez lá fora não está em nenhum livro que eu já tenha lido. Kira não disse nada. Desele, seu arquivo é classificado. Seu passado é um mistério. Você aparece no meu treinamento básico com habilidades que levam anos para se desenvolver e espera que eu acredite que você é apenas uma recruta comum. Ainda nada. Vance inclinou-se mais perto, sua voz caiu para quase um sussurro. Quem é você? Ashford. De verdade. A pergunta pairou no ar entre eles. Kira podia sentir seu peso, suas implicações, seu perigo. Se dissesse a verdade, tudo mudaria. Se mentisse, estaria adicionando outra camada a um engano já complexo. Ela escolheu uma terceira opção. Sir, sou uma soldada que quer servir. Seja o que eu fui antes, seja o que meu arquivo diz ou não diz, isso é tudo que importa agora. Estou aqui. Estou fazendo meu treino. Estou tornando seus soldados melhores. Vance a encarou por um longo momento. Sua expressão era indecifrável. Então recuou. Amanhã, disse ele, competição de exercícios. Você contra o sargento de primeira classe, Garrett Brennan, na frente de toda a base. Kira sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Brennan. O nome era lenda em Fort Benning. 15 anos de serviço. O instrutor de exercícios mais condecorado da história da base. O homem chamado de máquina porque sua precisão era tão perfeita que parecia sobre-humana. Nenhum recruta jamais havia vencido Brennan em uma competição de exercícios. A maioria nem chegava perto. Vance não estava apenas testando-a agora. Ele estava tentando destruí-la. Sir,
Disse Kira, sua voz firme apesar do gelo em suas veias. Quais são os termos? Vance sorriu. Não era uma expressão agradável. Simples. Você vence, Brennan, você fica. Prova que o que aconteceu hoje não foi um acaso. Demonstra que pertence ao meu exército. Ele fez uma pausa. Você perde. Admite que sua performance foi sorte e exibicionismo. Admite publicamente e então aceita ser transferida para fora do meu comando. Não era apenas uma competição. Era uma execução. Brennan não apenas a venceria. Ele a humilharia. Exporia cada fraqueza, cada limitação, cada fissura em sua armadura. Provaria que ela não era nada de especial, apenas uma recruta sortuda, e Vance teria sua vitória. Kira deveria ter sentido medo. Deveria ter sentido o mesmo pânico que tomou Harrington quando a pressão se tornou demais. Deveria ter procurado uma saída, uma desculpa para escapar. Em vez disso, sentiu algo completamente diferente. Sentiu-se viva. Sir, disse ela, eu aceito. O sorriso de Vance vacilou por um momento. Apenas tempo suficiente para mostrar que ele esperava que ela hesitasse e negociasse, mostrasse algum sinal do medo que deveria a dominar. Mas não havia medo nos olhos de Kira Ashford. Havia apenas determinação. Vance recuperou-se rapidamente. Dispensada a recruta, sugiro que descanse. Amanhã será o dia mais difícil da sua vida. Kira saudou, virou-se e saiu do escritório. Atrás dela, o comandante Vance permaneceu no centro, seus olhos azul pálido fixos na porta pela qual ela acabara de passar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza se iria vencer. E essa incerteza parecia derrota. Os quartéis estavam silenciosos quando Kira retornou. A maioria dos recrutas já havia tomado banho e se preparava para a refeição da noite. Mas a equipe Delta a esperava agrupada ao redor de sua cama com expressões de preocupação e curiosidade. O que aconteceu? Perguntou Wesley Oakes. O que ele queria? Kira sentou-se na cama e começou a desamarrar as botas. Seus movimentos eram calmos, metódicos, não traindo nada da tempestade que crescia dentro dela. Amanhã, disse ela, competição de exercícios. Eu contra o sargento Brennan. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos conheciam Brennan. Todos sabiam do que ele era capaz. Todos sabiam que nenhum recruta jamais o havia vencido. Isso é insano, disse Webb. Ele está te armando. Ninguém pode ser Brennan. Kira olhou para ele. Então acho que vou ter que ser a primeira. Cole balançou a cabeça. Você não entende. Brennan não... Ele não é humano. O tempo dele é perfeito. A forma dele é perfeita. Tudo nele é perfeito. Ele faz isso há 15 anos. Eu sei. Rowan deu um passo à frente, sua hostilidade usual, substituída por algo que parecia quase preocupação. Por que você está fazendo isso? Você já se provou hoje. Não precisa arriscar tudo em um desafio impossível. Kira terminou de tirar as botas e as colocou de lado. Quando olhou para cima novamente, sua expressão havia mudado. A máscara de neutralidade que ela geralmente usava havia deslizado, revelando algo por baixo, algo vulnerável, algo humano. Porque não se trata de mim, disse ela baixinho. Trata-se de todos vocês. Trata-se de cada soldado que já foi dito que não era bom o suficiente. Cada recruta que foi descartado antes de ter chance de provar-se. Ela fez uma pausa reunindo os pensamentos. Se eu desistir agora, se eu recuar desse desafio, então tudo o que conquistamos hoje não significa nada. Vance dirá que foi sorte. Dirá que foi um acaso. E da próxima vez que um soldado como vocês passar por aqui, será tratado da mesma forma que você foi. Descarta, abandona, joga fora. Sua voz endureceu. Não vou deixar isso acontecer. Eu vou vencer Brennan. E quando eu conseguir, todos nesta base vão saber que potencial não vem em tamanho padrão. Que a menor soldada pode carregar a maior verdade. O esquadrão a encarou. Naquele momento entenderam algo sobre sua líder, que não haviam entendido antes.
Não se tratava de orgulho. Não se tratava de competição. Tratava-se de algo muito mais profundo. Tratava-se de mudar o sistema. Wesley foi o primeiro a falar. O que podemos fazer para ajudar? Kira sorriu. Um pequeno sorriso quase imperceptível, mas que transformou seu rosto de maneiras que sua expressão neutra nunca fazia. Descansar. Amanhã quero todos vocês no campo de parada a 0500. Vocês vão me ajudar no aquecimento. O esquadrão trocou olhares. Então, um a um assentiram. Eles não sabiam se Kira poderia vencer Brennan. Não sabiam se alguém poderia vencer Brennan. Mas sabiam uma coisa com absoluta certeza. Iriam ficar ao lado dela. O que quer que acontecesse, a noite caiu sobre Fort Benning como um manto. Kira deitou-se na cama, olhando para o teto, ouvindo os sons dos quartéis ao redor, respirando, mexendo-se os murmúrios ocasionais de soldados falando enquanto dormiam. Amanhã determinaria tudo. Se ela vencesse, teria provado algo que ninguém acreditava ser possível. Teria mudado a forma como as pessoas pensam sobre potencial capacidade e o que um soldado pode ser. Se perdesse, seria transferida, esquecida. Apenas mais uma recruta que tentou ir longe demais e caiu. Mas isso não era o que a mantinha acordada. O que a mantinha acordada era a memória de outro tempo, outro lugar, outro desafio que parecia impossível. Ela fechou os olhos e deixou a memória envolvê-la. Montanhas, neve, uma instalação de treinamento tão secreta que não aparecia em nenhum mapa. Instrutores que faziam Vance parecer gentil. Testes que empurravam corpo e mente, além de todos os limites conhecidos. Ela sobreviveu àquilo. Prosperou naquilo. E então, tudo fora tirado dela. Uma missão que deu errado. Lesões que deveriam ter acabado com sua carreira. Meses de recuperação. A esmagadora realização de que jamais seria o que fora. Mas ela se recusou a aceitar. Lutou de volta centímetro por centímetro, dia após dia, até ser forte o suficiente para recomeçar. Para começar de novo do zero, para provar que o que havia sido quebrado podia ser reconstruído. Fort Benning deveria ser sua segunda chance. Sua oportunidade de voltar ao mundo que amava pela única porta ainda aberta para ela. E agora, essa segunda chance pendia no equilíbrio. Kira abriu os olhos, o teto acima dela escuro e sem detalhes. Mas em sua mente, podia ver o campo de parada. Podia ver Brennan em frente a ela. Podia se ver vencendo porque aquele era o único resultado aceitável. Ela não havia chegado tão longe para falhar agora. Não havia sobrevivido a tudo o que sobreviveu, apenas para ser derrotada por uma competição de exercícios. Amanhã, enfrentaria Brennan. Amanhã mostraria a todos do que era capaz. Amanhã provaria que a menor soldada da companhia também era a mais forte. E nada, nem Vance, nem Brennan, nem todo o peso do estabelecimento militar iria detê-la. O sono veio eventualmente. Não um sono pacífico, mas o descanso profundo de uma guerreira se preparando para a batalha. Seu corpo sabia o que vinha. Sua mente sabia o que estava em jogo. Ambos estavam prontos. Quando o clarim da manhã soou, Kira Ashford abriu os olhos e sorriu. O campo de parada a 0500 ainda estava envolto em escuridão. As estrelas desapareciam no céu enquanto os primeiros tons de cinza tocavam o horizonte oriental. O ar estava fresco, quase frio, trazendo a promessa de mais um dia brutal na Geórgia. O orvalho se agarrava à grama nas bordas da área de treinamento, cintilando como diamantes espalhados na luz tênue. Kira Ashford estava no centro do campo de parada vazio, respirando lentamente e sentindo a terra sob suas botas. Ela já estava ali há 30 minutos, passando por alongamentos e sequências de aquecimento que aprendera em outra vida, preparando seu corpo para o que estava por vir, preparando sua mente. A competição estava marcada para 0900 horas. 4 horas de distância. 4 horas para se concentrar. 4 horas para revisar cada formação, cada transição, cada movimento que poderia fazer a diferença entre vitória e derrota. Ela não ficou sozinha por muito tempo.
A equipe Delta chegou a 0500 horas exatamente como ela havia solicitado. Surgiram da escuridão como fantasmas, rostos mostrando diversos estágios de privação de sono, mas os olhos alertas e determinados. Wesley Oakes liderava, seguido por Webb Harrington, Cole, Rowan e os outros. Formaram um círculo solto ao redor dela sem precisar ser solicitado. Não precisavam vir, disse Kira. Webb encolheu os ombros enormes. Não consegui dormir de qualquer jeito. Achei que seria útil. Cole deu um passo à frente, sua invisibilidade habitual, substituída por algo que parecia quase confiança. O que você precisa de nós? Kira olhou para cada um deles um por vez. Esses soldados que haviam sido descartados. Esses fracassados que se provaram vencedores. Essas pessoas que escolheram ficar com ela mesmo sem nada a ganhar e tudo a perder. Algo quente se assentou em seu peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Preciso que observem, disse ela. Vou passar pelas sequências. Quando virem algo que não parece certo, me digam. Olhos frescos percebem o que olhos cansados deixam passar. Eles assentiram e se espalharam pelo campo de parada, tomando posições em ângulos diferentes. Kira moveu-se para o centro do espaço aberto e fechou os olhos. Por um momento estava em outro lugar. Uma instalação de treinamento nas montanhas. Neve caindo do lado de fora das janelas. Instrutores observando com olhos críticos enquanto ela executava sequências que faziam as formações padrão do exército parecerem jogos de criança. Ela já fora a melhor uma vez. Poderia ser a melhor novamente. Seus olhos se abriram, seu corpo se moveu. As sequências fluíram dela como água. Formações padrão primeiro. Executadas com precisão de livro, depois modificações. As técnicas adaptativas que desenvolveu ao longo de anos de treinamento e experiência. A equipe Delta observava em silêncio. Ocasionalmente, alguém chamava uma correção. Um posicionamento de pé ligeiramente errado, um tempo que poderia ser ajustado, pequenos ajustes que se somavam a melhorias significativas. Quando o sol atingiu o horizonte, Kira havia passado por todas as formações que conhecia. Seu corpo estava aquecido, solto, pronto. Sua mente estava focada, clara, calma. Ela estava tão preparada quanto poderia estar. Obrigado, disse ela ao seu esquadrão. Todos vocês, seja o que acontecer hoje, quero que saibam que liderá-los tem sido uma honra. Harrington, o soldado que havia congelado na pista de obstáculos, deu um passo à frente. Sua ansiedade ainda visível na tensão dos ombros, mas a voz firme. Você vai vencer, disse ele. Eu acredito nisso. Os outros assentiram, murmuraram concordância, confiança silenciosa na líder. Kira sentiu o calor em seu peito crescer. Tomem café da manhã, disse ela. Nos vemos na competição. Eles se dispersaram na luz crescente da manhã, deixando Kira sozinha no campo de parada. Ela permaneceu ali por um longo momento, observando o sol nascer sobre Fort Benning, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Em algum lugar da base, o sargento de primeira classe Garrett Brennan se preparava para a mesma competição. 15 anos de experiência técnica perfeita, a reputação de uma máquina. Ele nunca havia perdido, mas nunca havia enfrentado Kira Ashford. Hoje, isso mudaria. O campo de parada a 0900 horas estava transformado. A notícia se espalhara pela base como fogo. Uma recruta desafiando Brennan. Uma recruta de frente para o instrutor de exercícios mais condecorado da história de Fort Benning. Era sem precedentes. Era insano. Era impossível de ignorar. Soldados ocuparam todos os pontos de observação disponíveis. Formaram 3 fileiras nas bordas do campo de parada. Amontoaram-se nos degraus de prédios próximos. Subiram em veículos e galpões de equipamentos para melhor visão. Isso não era apenas uma competição. Era um evento. O comandante Dominic Vance estava no centro do campo de parada, ladeado por oficiais seniores e sargentos instrutores que atuariam como juízes. Seus olhos varreram a multidão reunida com satisfação.
Ele queria uma audiência para isso. Queria testemunhas da humilhação de Kira Ashford. Queria que toda a base visse-o reafirmar sua autoridade. E eles vieram todos prontos para assistir ao impossível ser tentado e falhar. O sargento de primeira classe Garrett Brennan chegou às 0855 horas. Ele não era o que a maioria esperava. Não era alto, nem particularmente musculoso, não fisicamente imponente de forma óbvia. Tinha altura e porte médios, com um rosto que desapareceria em qualquer multidão. Mas quando se movia, tudo mudava. Brennan atravessava o campo de parada com a precisão fluida de um predador. Cada passo era medido. Cada movimento controlado. Seu corpo parecia operar em outro nível que os humanos comuns, como se a própria física se curvasse ligeiramente para acomodar sua perfeição. Ele tomou posição no lado direito da área de competição e ficou em sentido, olhos fixos à frente, expressão vazia, a máquina pronta para atuar. Kira chegou às 0858. Ela atravessou a multidão de espectadores e algo inesperado aconteceu. Os soldados se abriram para ela, não com medo, não com desprezo, mas com algo que parecia quase respeito. A notícia da vitória da equipe Delta havia se espalhado. Histórias da pequena recruta que liderou o pior esquadrão para vencer o melhor circularam pelos quartéis durante a noite. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Kira Ashford, ontem agora, a observavam passar com olhos curiosos. Ela não era mais invisível. Ela tomou posição no lado esquerdo da área de competição, diretamente em frente a Brennan. Pela primeira vez, permitiu-se realmente observá-lo. Ele também a estudava. Seus olhos percorriam-na com a avaliação clínica de um profissional medindo, calculando ângulos, procurando fraquezas. Os olhos dele se encontraram. Algo passou entre eles. Um reconhecimento à consciência do que estava prestes a acontecer. Dois praticantes da mesma arte, prestes a se testar um contra o outro. A expressão de Brennan não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Ele esperava um pretenso vencedor, uma recruta sortuda, alguém que poderia descartar sem esforço. O que viu nos olhos de Kira era algo totalmente diferente. Ele viu um igual. O comandante Vance deu um passo à frente para se dirigir à multidão, sua voz ecoando pelo campo de parada amplificada pelos alto-falantes montados para tal ocasião. Hoje testemunharemos uma competição entre o sargento de primeira classe Garrett Brennan, veterano de 15 anos e tricampeão de exercícios do Exército, e a soldada Kira Ashford, atualmente na terceira semana de treinamento básico de combate. Um murmúrio percorreu a multidão. A disparidade era absurda. Era como assistir um campeão peso pesado lutar contra um novato. O resultado parecia predeterminado, ou assim todos acreditavam. Vance continuou. As regras são simples. Cada competidor realizará uma sequência de exercícios padrão, seguida de uma demonstração livre à escolha. Os juízes pontuarão com base na precisão, tempo e execução geral. O competidor com maior pontuação combinada vence. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando Kira na multidão. Além disso, a soldada Ashford aceitou termos específicos. Se perder ela, publicamente reconhecerá que suas performances anteriores foram resultado de sorte e não habilidade, e aceitará transferência imediata para fora do meu comando. Outro murmúrio. Isso não era padrão. Era pessoal. Vance sorriu. Que a competição comece. Brennan iria primeiro. Protocolo padrão. O competidor mais experiente estabelecia o parâmetro. Ele se moveu para o centro do campo de parada com a confiança tranquila de alguém que já havia feito isso 1000 vezes. Seu corpo se posicionou para iniciar com precisão mecânica. Sua respiração era imperceptível. Seu foco absoluto. O apito soou. O que se seguiu foi uma aula magistral de exercícios militares. Brennan percorreu a sequência padrão com perfeição quase sobrenatural. Cada pivô exato. Cada transição fluida. Cada movimento precisamente conforme o manual de treinamento, executado com um timing que parecia dobrar o próprio tempo.
Seus pés tocavam o chão com regularidade metronômica. Sua arma passava pelas posições com graça fluida. Seu corpo operava como uma unidade integrada, cada parte em perfeita harmonia com a outra. Era isso que 15 anos de dedicação produziam. Era o resultado de 10.000 horas de prática refinadas em algo que transcendia a capacidade humana comum. A sequência terminou. Brennan voltou a sentido sem um único sinal visível de esforço. A multidão permaneceu em silêncio. Não havia o que dizer. Haviam acabado de testemunhar a perfeição. Os juízes se consultaram brevemente. Não houve debate. A pontuação foi anunciada 99 de 100. Um ponto deduzido por motivos que ninguém conseguiu identificar. Talvez os juízes achassem que uma pontuação perfeita era impossível. Talvez quisessem deixar espaço para algo melhor. Mas todos conheciam a verdade: aquela performance não seria superada. Não poderia ser superada. Não por uma recruta na terceira semana. Não por ninguém. Kira deu um passo à frente. A multidão a observou mover-se para o centro do campo de parada com uma mistura de pena e curiosidade. Essa pequena mulher, pouco mais de 1,65, prestes a tentar o impossível. Ela se posicionou para iniciar. Sua respiração era lenta e controlada. Seus olhos focados em algo à distância. Em algum lugar na multidão, a equipe Delta prendia a respiração. O apito soou. Kira moveu-se. Nos primeiros 3 segundos, executou exatamente o que se esperava. Formações padrão, transições padrão. A mesma sequência que Brennan acabara de executar com precisão de máquina. Mas havia algo diferente em seu modo de mover-se. Onde Brennan fora mecânico, Kira era fluida. Onde ele fora preciso, ela era graciosa. Onde ele operava como uma máquina, ela movia-se como uma dançarina. Os fundamentos eram os mesmos, mas a expressão era completamente diferente. Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão. Pessoas que esperavam um desastre estavam vendo algo completamente diferente, algo inesperado, algo belo. A sequência padrão terminou. Kira passou suavemente para sua demonstração livre e tudo mudou. Ela não executou uma sequência de nenhum manual de treinamento. Não realizou formações que os juízes já tivessem visto antes. O que fez foi algo novo, algo que nunca havia sido realizado naquele campo de parada, algo que desafiava a própria definição de exercícios militares. A formação adaptativa que ela havia mostrado à equipe Delta era apenas o começo. Agora, ela revelou toda a extensão do que aprendera naquela instalação nas montanhas que não aparecia em nenhum mapa. Técnicas que combinavam exercícios tradicionais com movimentos táticos. Formações que fluíam umas nas outras como água encontrando seu caminho. Sequências simultaneamente belas e letais. Sua arma girava entre posições que deveriam ser impossíveis. Seu corpo girava e se movia com um timing que parecia prever em vez de reagir. Ela atravessava o campo de parada como uma força da natureza, seu corpo pequeno, de alguma forma preenchendo todo o espaço com sua presença. A multidão ficou completamente em silêncio. A demonstração construiu-se até um crescendo. Padrões mais rápidos, mais complexos dentro de padrões. Movimentos que desafiavam o olho a acompanhar. Precisão que igualava a perfeição mecânica de Brennan, mas adicionava algo que ele nunca possuíra alma. A sequência final foi uma espiral que a levou por todo o campo de parada, tocando cada canto antes de retornar ao centro. Ela terminou exatamente na posição em que começara. Arma em sentido respiração controlada, olhos à frente. O silêncio se estendeu por um batimento cardíaco. 2, 3. Então, a multidão explodiu. Soldados que vieram para assistir a um fracasso estavam de pé aplaudindo. Sargentos instrutores que já tinham visto tudo balançavam a cabeça em descrença. Até os oficiais seniores pareciam atônitos, esperavam um massacre, testemunharam uma revelação. Os juízes se reuniram, discussão animada e prolongada. Isso era sem precedentes.
Os critérios de pontuação não haviam sido feitos para o que acabavam de ver. Como comparar perfeição mecânica com transcendência artística? Finalmente, o juiz sênior deu um passo à frente. Sua voz era firme ao falar. Soldada Ashford, pontuação na sequência padrão 97 de 100. Um murmúrio percorreu a multidão 3 pontos atrás de Brennan na sequência padrão. Estava mais próximo do que alguém esperava, mas ainda assim, uma perda, continuou o juiz. Pontuação na demonstração livre 100 de 100. O murmúrio tornou-se um rugido. Pontuação combinada 98,5. Pontuação combinada do sargento Brennan 98,5. O silêncio caiu novamente. Um empate. O impossível havia acontecido, e o resultado foi um empate. O comandante Vance deu um passo à frente, rosto tenso, raiva quase contida. Isso não era o resultado que ele planejara. Não era a humilhação que prometera. No caso de empate, anunciou voz tensa, os competidores realizarão um confronto direto, mesma sequência execução simultânea. Os juízes determinarão o vencedor com base na comparação direta. Isso não era protocolo padrão. Era Vance mudando as regras porque não gostava do resultado, mas ninguém se opôs. A multidão estava demasiado investida agora. Queriam ver como isso terminaria. Kira e Brennan assumiram posições lado a lado no centro do campo de parada. Pela primeira vez ficaram próximos o suficiente para falar. Brennan virou levemente a cabeça. Sua voz baixa apenas para ela. Onde aprendeu isso? Kira não o olhou. Mantinha os olhos fixos à frente, em algum lugar que não existe. Uma pausa. Então, surpreendentemente, Brennan riu. Um som pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Nunca vi nada assim, disse ele. O que quer que aconteça agora, você ganhou meu respeito. Kira permitiu-se um pequeno aceno. Obrigado, sargento. O apito soou. Eles se moveram juntos. O que se seguiu foi a exibição mais extraordinária de exercícios militares que Fort Benning já testemunhara. 2 mestres de sua arte performando em perfeita sincronização cada movimento, um espelho do outro. Mas não eram idênticos. Brennan movia-se com sua característica precisão mecânica. 15 anos de memória muscular enraizada tão profundamente que o pensamento consciente era desnecessário. Ele era uma máquina operando em eficiência máxima. Kira movia-se com outra coisa: adaptação, consciência. A habilidade de ajustar em tempo real, sentir o que era necessário e fornecer. Ela acompanhava Brennan passo a passo, não copiando-o, mas antecipando-o. A multidão observava em silêncio admirado, enquanto os 2 competidores fluíam pela sequência. Era como assistir a uma conversa conduzida em movimento. Cada gesto respondia ao anterior. Cada transição construía-se sobre a anterior. Eles atingiram o ponto médio da sequência. Ainda perfeitamente sincronizados, ainda impossível de separar. Então Brennan fez algo inesperado. Deviou da sequência padrão. Uma pequena mudança, uma ligeira modificação que testava se Kira apenas o seguia ou realmente o igualava. Kira ajustou-se sem hesitação. Seu corpo fluiu na modificação como se esperasse, como se soubesse que viria antes mesmo dele. Os olhos de Brennan se arregalaram levemente. Ele pretendia expô-la. Em vez disso, confirmou algo. Ela não estava seguindo-o. Ela estava dançando com ele. A sequência acelerou. Brennan pressionou mais rápido, testando os limites do possível. Kira acompanhou cada movimento. Seu corpo menor, de alguma forma, mantendo o ritmo com seus 15 anos de experiência. O movimento final se aproximava. Um pivô complexo que exigia tempo perfeito e controle absoluto do corpo. O momento que determinaria tudo. Eles se moveram juntos, pés tocando o chão em uníssono. Corpos girando como um só. O mundo se estreitando para um único instante. Eles pararam. Sincronização perfeita. Posições idênticas. 2 soldados congelados no tempo.
Sua excelência impossível de distinguir. A multidão prendeu a respiração. Os juízes se consultaram. Mais tempo desta vez, discussão mais animada. O que quer que estivesse sendo debatido causava discordância significativa. Finalmente, o juiz sênior deu um passo à frente. O rosto mostrava o esforço de uma decisão que ele não queria tomar. Após cuidadosa deliberação, anunciou: os juízes determinaram que ambos os competidores atuaram no mais alto nível possível. No entanto, um fator os distingue. Ele fez uma pausa olhando para Kira. A soldada Ashford demonstrou não apenas excelência técnica, mas adaptação inovadora que expandiu os limites do treinamento militar tradicional. Por este motivo, por uma margem de 1/10 de ponto, a vencedora desta competição é a soldada Kira Ashford. Nada aconteceu. Então o campo de parada explodiu em som. A equipe Delta avançou cercando sua líder com celebração. Soldados que nunca haviam falado com Kira antes, agora gritavam seu nome. O impossível havia acontecido. A menor soldada da companhia havia derrotado a máquina. No meio do caos, os olhos de Kira encontraram os do comandante Vance. Ele permanecia imóvel à beira do campo de parada, rosto uma máscara de descrença e raiva mal contida. Seu plano falhara. Sua autoridade fora desafiada. Sua certeza de que ela fracassaria fora provada errada. Mas então, algo mais aconteceu. O sargento Brennan atravessou o campo de parada e estendeu a mão a Kira. "Parabéns, recruta", disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. "Essa foi a melhor demonstração de exercícios que já testemunhei. Você merece esta vitória." O barulho da multidão mudou. Isso não era apenas uma vitória agora. Isso era a validação do melhor. Isso era o estabelecimento reconhecendo que algo novo e valioso emergira. Kira apertou sua mão. "Obrigado, sargento. Você me empurrou a ser melhor do que eu sabia que poderia ser." Brennan sorriu. Uma expressão rara em seu rosto, usualmente estoico. "Acho que você sempre foi assim boa. Só precisava do momento certo para mostrar." Ele soltou sua mão e recuou dando uma saudação formal. Kira retribuiu. A multidão aplaudiu ainda mais alto, e o comandante Vance, sozinho à beira da celebração, sentiu algo que não sentia há muitos anos: dúvida. As consequências da competição se estenderam pelo resto do dia. Kira estava cercada por soldados que queriam parabenizá-la, fazer perguntas, entender como conseguira o que fez. Ela respondia quando podia, desviava quando não podia e tentava processar o que acabara de acontecer. Ela havia vencido. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, contra o peso total da oposição do comandante Vance, ela havia vencido. Mas sabia que não havia terminado. Vance não era do tipo que aceitava a derrota graciosamente. Ele encontraria outra forma de desafiá-la, outro teste em seu caminho, outra tentativa de provar que ela não pertencia ali, a menos que ela fizesse algo para mudar a equação. Às 1700 horas, ela solicitou uma reunião com o comandante Vance. O escritório estava silencioso quando entrou. O homem atrás da mesa parecia mais velho do que naquela manhã. As linhas em seu rosto pareciam mais profundas. O peso em seus ombros parecia maior. Ele não a convidou para sentar. "O que você quer?" A soldada Kira assumiu posição de sentido. Permissão para falar livremente. Uma longa pausa, então um aceno. "Sir, sei que esperava que eu fracassasse hoje. Sei que desenhou esta competição para me expor, para provar que não pertenço aqui. Entendo por que fez isso." Os olhos de Vance se estreitaram. "Você entende?" "Sim, sir. Você passou sua carreira construindo um certo tipo de soldado. Acredita em padrões e disciplina em quebrar pessoas para reconstruí-las mais fortes. Quando alguém surge que não se encaixa no seu modelo, que tem sucesso de formas que você não entende, isso ameaça tudo o que construiu." Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Mas, sir, não sou sua inimiga. Não estou tentando minar sua autoridade ou provar que você está errado. Estou tentando fazer a mesma coisa que você.
Criar soldados melhores, servir meu país, proteger as pessoas que dependem de nós. Vance não disse nada, mas algo em sua expressão mudou levemente. Kira continuou. O que fiz hoje, o que venho fazendo desde que cheguei, não é para me exibir. É para mostrar às pessoas o que é possível. Soldados como os da equipe Delta estavam sendo descartados, ignorados, abandonados. Mas tinham potencial. Só precisavam de alguém que visse isso. Ela endireitou a coluna, encontrando os olhos dele diretamente. Ser o Senhor me perguntou quem eu realmente sou. A verdade é que sou alguém que recebeu uma segunda chance. Alguém que deveria ter sido descartada há muito tempo, mas não foi. Alguém que aprendeu que força não é sobre aparência, ou como você começa. É sobre como você se adapta, como cresce, como ajuda outros a crescerem. Ela respirou fundo. Não estou pedindo que o Senhor goste de mim, Sir. Não estou pedindo que mude a forma como faz as coisas. Estou apenas pedindo para me deixar ajudar. Deixe-me treinar os soldados que estão lutando. Deixe-me mostrar a eles do que são capazes. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Vance a encarou com aqueles olhos e, pela primeira vez, Kira não conseguiu decifrar o que ele pensava. A raiva ainda estava lá enterrada sob a superfície. Mas havia algo mais agora, ou talvez o início disso. Quando finalmente falou, sua voz era diferente, mais calma, menos hostil. Sabe, disse devagar, em 23 anos de serviço ninguém jamais falou comigo assim. Kira ficou tensa preparando-se para a explosão. A maioria deles tinha muito medo. O resto era esperto demais. Ele fez uma pausa. Você não é nenhum dos dois. Ele se levantou e circulou a mesa, parando a alguns metros de onde ela estava em sentido. Subestimei você, Ashford. Vi o que esperava ver, não o que realmente estava lá. Isso é uma falha de liderança, e é minha culpa. Kira piscou. Isso não era o que esperava. Quer ajudar a treinar soldados. Muito bem. Estou preparado para oferecer algo sem precedentes. Uma indicação para a da escola de candidatos a oficial via comissão direta. Você poderia liderar companhias dentro de 2 anos. Kira balançou a cabeça lentamente. Sir, com todo respeito, recuso. As sobrancelhas de Vance se ergueram. Você está recusando uma comissão. Não estou aqui por posto, Sir. Estou aqui para treinar soldados. Aqueles que têm dificuldade. Aqueles que são descartados. Se quiser me ajudar a fazer isso, me designe como instrutora assistente, de forma não oficial. Deixe-me trabalhar com os recrutas que mais precisam. Vance a encarou por um longo momento. Você prefere permanecer uma recruta e treinar os que fracassam do que se tornar oficial. Sir, eles não são fracassos. Apenas ainda não encontraram seu potencial. Alguém precisa mostrar isso a eles. Isso vale mais para mim do que qualquer posto. O silêncio se estendeu entre eles. Finalmente, Vance assentiu. Muito bem. A partir de amanhã, você será designada como instrutora assistente, não oficial. Você continua sendo uma recruta, mas trabalhará diretamente com recrutas em dificuldade, usando os métodos que acharão eficazes. Ele levantou a mão antes que ela pudesse responder. Isto não é uma recompensa, é um teste. Você diz que pode melhorar soldados. Prove isso ao longo do tempo, consistentemente. Se estiver certa, admitirei. Se estiver errada, saberá. De qualquer forma, descobriremos do que você realmente é feita. Ele estendeu a mão. Kira olhou para ela, então estendeu a própria e apertou. Sir, obrigado. Não vou decepcioná-lo. A mão de Vance foi firme. Vejo que não decepcione. Ele soltou a mão dela e voltou para a mesa. Dispensada a recruta. Kira saudou e se virou para a porta. Quase tinha saído quando a voz de Vance a parou. Ashford. Ela se virou. Ele a olhava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Algo quase caloroso. Aquilo que você me disse no campo de parada sobre não ser sobre vencer, sobre fazer uns aos outros melhores? Ele fez uma pausa.
Eu costumava acreditar nisso há muito tempo antes de esquecer por que entrei nesse trabalho. Obrigado por me lembrar. Kira assentiu. Sir, boa noite, Sir. Ela saiu do escritório e entrou no ar da noite. O sol estava se pondo sobre Fort Benning, pintando o céu em tons de vermelho e dourado. O calor do dia finalmente desaparecia, substituído por uma frescura que parecia alívio. Kira permaneceu ali por um longo momento, respirando profundamente, processando tudo o que havia acontecido. Ela havia vencido a competição. Conquistara o respeito relutante de Vance, garantira uma posição onde realmente poderia fazer a diferença. Mas mais do que isso, havia provado algo a si mesma. Qualquer que fosse o seu passado, qualquer que fosse o que a trouxera até ali, quaisquer desafios ainda por vir, ela ainda era capaz de ser quem deveria ser. Uma soldada, uma líder, alguém que levanta os outros em vez de derrubá-los. Ela começou a caminhar em direção aos quartéis. A equipe Delta a esperaria. Eles queriam relembrar os eventos do dia, planejar o que viria a seguir. E ela queria vê-los. Esses soldados que haviam sido descartados. Esses fracassados que se tornaram vencedores. Essas pessoas que acreditaram nela quando ninguém mais acreditaria. Havia muito trabalho pela frente. O treinamento não pararia. Os desafios continuariam a surgir. Vance poderia ter suavizado, mas o exército continuava sendo o exército. Mas eles enfrentariam isso juntos. Enquanto caminhava, uma voz a chamou por trás. Recruta Ashford. Ela se virou e viu uma jovem se aproximando, pequena, delicada, com a energia nervosa de alguém que acabara de chegar ao treinamento básico. Uma nova recruta, ainda usando a expressão perplexa de quem não sabia no que havia se metido. Desculpe incomodar, disse a mulher. Eu ouvi sobre o que você fez hoje. A competição, tudo. Kira a estudou. Algo naquela jovem lembrava-a de si mesma há muito tempo. Antes da instalação nas montanhas, antes dos ferimentos, antes de tudo. Qual é o seu nome? Recruta Reynolds, senhora. Recruta Sarah Reynolds. Kira quase sorriu por ter sido chamada de senhora. Também sou uma recruta Reynolds. Não precisa me chamar assim. Desculpe, eu. A jovem hesitou. Não sei se consigo. Todos dizem que sou pequena demais, silenciosa demais, que não sirvo para o exército. Dizem que vou desistir em uma semana. Kira a olhou por um longo momento. O ciclo estava começando novamente. Outra pequena soldada. Outra pessoa sendo informada de que não pertencia. Outro potencial sendo descartado antes de florescer. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez havia alguém que veria. Reynolds, disse Kira. Deixe-me lhe dizer algo. As pessoas que dizem que você não consegue estão medindo você com base em um padrão criado por pessoas que não se parecem nada com você. Esse padrão está errado, você não. Ela se aproximou. Quer saber o segredo? Força verdadeira não é sobre tamanho, é sobre o que você está disposta a fazer. O quão duro você está disposta a trabalhar. Quantas vezes está disposta a se levantar depois de cair? Ela colocou a mão no ombro de Reynolds. Vou ajudar a treinar recrutas que estão lutando. Se quiser, você pode fazer parte disso. Vou ensinar o que sei. Vou mostrar do que você é capaz. E quando você conseguir, saberá que isso sempre esteve em você. Eu só ajudei a encontrar. Reynolds a olhou com olhos que começavam a mostrar algo além do medo. Algo que parecia esperança. Você faz isso por mim. Kira sorriu, um sorriso verdadeiro, caloroso e genuíno. É isso que soldados fazem, Reynolds. Nós nos levantamos uns aos outros. Ela soltou o ombro da jovem e começou a caminhar novamente. Apresente-se no campo de parada às 0500 amanhã. Use botas confortáveis. Vai ser um longo dia. Reynolds a observou partir, expressão de admiração no rosto. Atrás delas, o sol desapareceu. Abaixo do horizonte, estrelas começaram a aparecer no céu escurecendo. Os sons de Fort Benning se acomodaram nos ritmos tranquilos da noite.
e em algum lugar distante, uma corneta tocou o taps. As notas melancólicas flutuaram pela base, como uma oração, como uma promessa, como um lembrete de que todo fim também é um começo. Kira Ashford caminhou em direção aos quartéis, em direção à sua equipe, em direção ao que viesse a seguir. Ela havia se provado hoje, mas sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Haveria mais soldados como Reynolds, mais pessoas precisando de alguém que acreditasse nelas, mais potencial, esperando para ser desbloqueado. E ela estaria lá dia após dia, desafio após desafio, porque era isso que aprendera naquela instalação nas montanhas, que não existiu durante os longos meses de recuperação, em cada momento que a trouxe até aqui. O verdadeiro poder nunca precisa atacar. Ele simplesmente permanece firme e outros se elevam com ele. Os quartéis estavam barulhentos com celebração quando ela chegou. A equipe Delta havia guardado um assento para ela e alguém havia contrabandeado lanches do PX. Eles aplaudiram quando ela entrou, esses soldados que haviam sido fracassos dias atrás. Esses soldados que se tornaram uma família. Kira se sentou entre eles e deixou o calor tomar conta. Amanhã traria novos desafios, novos testes, novas oportunidades de falhar ou vencer. Mas naquela noite, ela descansaria. Naquela noite, lembraria por que escolhera este caminho. E amanhã levantaria novamente como sempre fez, como sempre faria. Porque essa era Kira Ashford. A menor soldada, o coração mais forte, aquela que provou que a verdade é maior que a dúvida. E às vezes o fantasma nas fileiras acaba sendo exatamente o que as fileiras precisavam desde o início.